ela vai do artigo 170 ao artigo 192. O que é trazido aí nesse momento aí do título 6 e do título 7, lá do título 6 de tributação e orçamento e o título 7, ordem econômica. O Estado pensa como é que ele vai arrecadar, como é que ele vai investir e basicamente o título 6, o título 6 traz isso, como é que ele vai arrecadar, como é que ele vai investir, como é que ele vai planejar, que é o orçamento, né? Arrecadar tributação, investir aquilo que é arrecadado e como é que ele vai planejar através do orçamento. E no 7, o que é que o Estado pensa, né, de que forma ele vai manter esse capitalismo num Estado democrático de direito. Basicamente é isso, sendo que é importante a gente lembrar também que lá em tributação e orçamento é mencionado, né, nos artigos que o Estado vai desempenhar, por vezes, papel de agente econômico e, por vezes, ele também vai desempenhar papel de agente regulador da economia. Então, a parte econômica, como eu falei, como eu já tinha comentado com vocês, essa parte econômica, esse direito econômico constitucional que está previsto, né, no nosso ordenamento e que começa lá na Constituição, ele é matéria específica de direito, é cadeira de direito, né, é uma matéria que vocês vão estudar, que é o direito econômico. Quando a gente fala de capitalismo, quando a gente fala de justiça social, a gente pensa assim, uma dicotomia, são conceitos totalmente antagônicos. No título 7 ele trouxe o modelo econômico do capitalismo e no título 8 ele trouxe o modelo social do bem-estar social pensado lá nas repúblicas democráticas capitalistas como a Alemanha, por exemplo. A ordem social ela está prevista na nossa Constituição nos artigos 193 a 232 da Constituição. Predominantemente, os artigos direitos estabelecidos no artigo 6º são direitos sociais, né? Esses direitos sociais, eles são trazidos e são detalhados aqui no título 8º, na ordem social. O título 8 da Constituição, da ordem social, ele traz 9 capítulos. O primeiro capítulo vai falar das disposições gerais. E os demais capítulos, eles vão englobar alguns temas, né? Eu elenco 9 temas, mas eles são distribuídos em 8 capítulos. Então, temos aí Seguridade Social, Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, Comunicação Social, Meio Ambiente, Proteção à Família. E dentro da proteção da família, a gente tem aí, dentro desse capítulo, seções que vão trabalhar com a família, com a criança, o adolescente, com o jovem e com o idoso. E, por último, temos os índios. E aí se encerra o título 8, depois vem para as disposições, a Constituição vem para as disposições gerais e para o ato das disposições constitucionais transitórias. Como eu já falei, é no título 8 que os direitos sociais elencados no artigo 6º e também os direitos, né, que são direitos de segunda geração e também outros direitos difusos, como por exemplo o meio ambiente, né, que ele é disciplinado lá no artigo 225 da Constituição, é nesse título que esses direitos, que se pensa qual é a forma de concretizar esses direitos, de fazer com que eles aconteçam, porque não adianta colocar no texto constitucional os direitos sem estabelecer de que forma o Estado vai atuar para que esses direitos sejam verdadeiras garantias, para que esses direitos sejam concretizados.
que a base da ordem social é o primado do trabalho. E o objetivo da ordem social é o bem-estar e a justiça social. Então, tanto a base quanto o objetivo da ordem social andam juntos, né? Então, sem o trabalho, não há como a pessoa, como o cidadão brasileiro, conseguir ter recursos para ter uma vida digna, né? Embora as pessoas que não tenham recursos, que estão em vulnerabilidade social, elas sejam beneficiadas com o auxílio do Estado, desse estado de bem-estar social. Então, o bem-estar, ele está para o trabalho, assim como o trabalho está para o bem-estar, né? E os dois estão concretizando uma ordem pensada na sociedade, né, para que se garanta uma justiça social. E aí é que persiste a dicotomia, né? De um lado, algo que a princípio seria contraditório se colocar esses dois modelos, né, dentro de uma carta política. E é por isso que eu acho que é a parte mais, assim, particularmente é a parte mais difícil de explicar em direito constitucional, são esses três últimos títulos. E para entender essa dicotomia, precisamos falar de alguns princípios fundamentais que se aplicam aqui no título 8 da Constituição. E precisamos falar também de três objetivos que são trazidos na Constituição, que são trazidos dentro do texto constitucional, objetivos da federação, da nossa República. Então, vamos vê-los aqui. Primeiro de tudo, temos como fundamentos, né, da República Federativa do Brasil, como fundamentos, temos aí a dignidade da pessoa humana e a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho. Então, vamos falar desses princípios fundamentais que têm grande importância na análise do título 8 da Constituição. A dignidade da pessoa humana é um princípio, né, fundamental, que é uma verdadeira garantia. No direito, a gente costuma dizer que tudo pode ser, todos os direitos podem ser fundamentados nesse princípio da dignidade da pessoa humana. E a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho, a gente precisa analisar esses dois paralelamente, né? A livre iniciativa, ela traz a figura do empreendedor, do empresário, daquela pessoa que ela não vende a sua força de trabalho, mas ela vende serviços e produtos. E isso aqui, de um lado, a gente tem o empreendedor, né? Do outro lado, nós temos o trabalhador, aquela pessoa que, assim, dentro de vários conceitos e de várias realidades, né, de forma bem sintetizada, quem é o trabalhador? É aquela pessoa que vende a sua força de trabalho. Ele trabalha para alguém. E a partir disso é que a gente consegue entender o que foi que o legislador quis dizer com primado do trabalho, aqui na Constituição, né? A ordem social tem como base o primado do trabalho. Então, sem o trabalho, não há nem a livre iniciativa. Sem o trabalho, não há nem o Estado, porque a pessoa só tem valor, só tem valor dentro da sociedade capitalista, e a gente só vai ter essa visão sistêmica para poder falar mal ou bem, ou para analisar a sociedade capitalista, da qual a gente não consegue mais viver sem. A gente só vai ter essa visão sistêmica se a gente analisar outras formas de produção. Então, só esse parêntese que eu abri aqui, vamos voltar. Para ter trabalho, tem que garantir a livre iniciativa, é o conceito básico aí do primado do trabalho. E aí chegamos a duas conclusões, já trazendo aqui para o direito constitucional. Somos uma nação capitalista, essa característica ela não pode ser esquecida, nossa nação é uma nação
capitalista que adota o sistema capitalista de produção. Até porque sem esse sistema nós não teríamos colocado, né, dois princípios basilares, que são o trabalho e a livre iniciativa. E também a segunda conclusão é que a Constituição Federal, mesmo adotando o modelo capitalista de produção, traz uma mensagem. Que mensagem é essa? Somos uma sociedade capitalista, mas que leva em consideração o direito dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores, os direitos sociais, e também que trabalhadores e empreendedores, eles não são inimigos, eles não estão no embate, eles não estão em guerra, eles os trabalhadores e os empregadores, eles não são adversários no Brasil, eles são verdadeiros parceiros, né? Eles seguram um na mão do outro, existe uma paz social preconizada lá no artigo 193, né? O objetivo da Constituição, o objetivo trazido na Constituição da ordem social é o bem-estar e a justiça social. Então, sem o trabalho, sem o empreendedorismo, não vai ser possível gerar dentro da sociedade brasileira o bem-estar e a justiça social, né? Até porque se nós tivermos uma massa muito grande de pessoas desempregadas, o Estado precisaria, em tese, auxiliar essas pessoas, porque o Estado não pode abandonar, né, essas pessoas, não pode abandonar. O Estado ele é formado também pelo povo, né? O povo é o próprio Estado. Somos uma nação que, enquanto nação, nos organizamos, né? Enquanto povo, nos organizamos e escolhemos os nossos representantes, e esses representantes, no momento em que faltam todos os subsídios para uma população, a obrigação, pode ser até que não seja cumprida, mas a obrigação é fazer frente a essas dificuldades e abraçar esse povo e fazer com que essas dificuldades sejam amenizadas. O Estado precisa fomentar a construção de uma sociedade livre, de uma sociedade justa e de uma sociedade solidária. Veja aí que essa luta entre classes, ela é uma coisa que nem é mencionada, porque é colocado que as pessoas precisam estar numa sociedade livre, justa e solidária, né? As pessoas precisam estar em colaboração umas com as outras, em parceria umas com as outras. O segundo objetivo que a gente destaca, que é importante, porque eu trago esses 3 objetivos, é importante trazer esses 3 objetivos para compreender o conceito de ordem social, para compreender esse artigo 193. Erradicar a pobreza e a marginalização. Então, assim, nesse momento, o Brasil, né, o Estado brasileiro, ele admite que existe pobreza, admite que existe marginalização. A partir de 1988, se traçou como objetivo da República, objetivo do Estado, objetivo de toda a população brasileira, a erradicação da pobreza e a erradicação da marginalização. O terceiro objetivo trazido aí para entender a ordem social é a redução das desigualdades sociais e regionais. Aponte aí para regionais. Existe um grande abismo no Brasil entre pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Esses 3 objetivos se destacam, pois eles vêm conciliar o nosso modo de produção capitalista com os preceitos do estado de bem-estar social. Tudo isso vai explicar a coexistência de um modo de produção capitalista, de um Estado capitalista e de um Estado que, além de capitalista, ele também precisa trazer
bem-estar social. Vamos passar para essa última parte agora da aula. Fica até o final. Título 8 elenca mecanismos a serem protegidos para que a nossa justiça social seja alcançada, né? Então, cada capítulo vai trazer esses mecanismos, né, que precisam ser protegidos pelo Estado e que são a concretização dos direitos. Que mecanismos são esses? A Seguridade Social, a educação, a cultura e o desporto, a ciência e a tecnologia, a comunicação social, o meio ambiente, a família, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso e os índios. A concretização dos objetivos, ela é calcada lá nos fundamentos. Os objetivos da República é calcada nos fundamentos, porque é a partir daí que vai ser entregue pelo Estado, que vão ser entregues pelo Estado os benefícios da ordem social, possibilitando o desenvolvimento de um capitalismo sustentável e que possibilite a redução das desigualdades, gerando bem-estar e justiça social. O direito é a ciência do dever ser. Então, quando se coloca todos esses objetivos, todos esses princípios, todos esses fundamentos na Constituição, quando se pensa em se colocar isso aqui na Constituição, qual é a vontade do legislador? É o dever ser, deve ser dessa forma. O que a gente não vai fazer uma lei para o que é, a gente vai fazer uma lei do que a gente espera que seja. E é assim que a Constituição é. Para resumir toda essa explicação que eu dei, a concretização dos objetivos é o respeito aos fundamentos da República Federativa do Brasil, fomentando sempre o bem-estar social e a justiça social através da proteção desses mecanismos do título 8, que vamos ver cada um, a introdução de cada um aqui agora nesse momento. Então, esses mecanismos, eles são os benefícios entregues por essa ordem social preconizada pela Constituição da República. Entender Seguridade Social é saber que ela se subdivide em 3 tópicos. Temos aí a saúde, a previdência e a assistência social. Então, por que a saúde lá não está naqueles tópicos que eu li? Porque a saúde está dentro da Seguridade Social. Quais são os objetivos? Temos aí a universalidade da cobertura e do atendimento. Então, o que quer dizer a universalidade? A universalidade é um verdadeiro princípio da Seguridade Social, e quando vocês estudarem direito previdenciário, vocês vão ver, sempre falando, o primeiro conteúdo que é trazido em direito previdenciário é esse princípio do direito previdenciário, que é a universalidade, ou seja, a Seguridade Social, ela foi pensada no Brasil para todos, indistintamente, para o rico, para o pobre, ela foi pensada para todos. Então, a cobertura da Seguridade Social é para todos e o atendimento da Seguridade Social é também para todos. Um outro objetivo da Seguridade Social é a uniformidade e a equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Então, assim, seria uma aula falar somente desse objetivo. Resumindo, os benefícios, eles precisam ser uniformes e equivalentes. Precisam ser uniformes e equivalentes à contribuição, ou à necessidade do beneficiário. E esses benefícios e esses serviços, eles terão que ser prestados tanto para as populações urbanas quanto para as populações rurais. Quando a gente fala urbano e rural nos tempos de hoje, a gente diz assim, poxa, por que eles pensaram dessa forma? Será que já existia uma exclusão social do meio rural, da população rural, em 1988? Então, precisou-se colocar
que a população urbana e que a população rural vai ter uniformidade e equivalência de benefício. O terceiro objetivo, são 7, o terceiro objetivo é a seletividade e a distributividade. Esses nomes são princípios também da Seguridade Social, gente. Todos os serviços que são ofertados, por exemplo, nos postos de saúde ou no CRAS, né, nos órgãos de assistência social. Então, essa prestação dos benefícios e essa prestação dos serviços tem que ser seletiva e distributiva. A irredutibilidade do valor dos benefícios também é um dos objetivos. A equidade na forma de participação do custeio. A diversidade da base de financiamento, né, também é objetivo da Seguridade Social. E, por último, o caráter democrático e descentralizado da administração. Nesse momento é que é colocado, né, a gestão quadripartite social. O Fundo Monetário da Seguridade Social é gerado por esses órgãos colegiados dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, certo? O financiamento da Seguridade Social é feito por toda a sociedade. Então, a gente tem mais um princípio aí da Seguridade Social, que é o princípio da solidariedade financeira. Dentro de cada orçamento aí desses entes federados, vai constar essa contribuição, essa forma direta de contribuir para a Seguridade Social. Esses órgãos vão contribuir, né? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, eu já falei, que contribuem através de receita que já está integrada no orçamento desses entes. O empregador, ele vai contribuir através da folha de salários, através da receita ou do faturamento da empresa e através do lucro. Tem alguns casos aí que a Constituição traz expressamente, a gente precisa comentar. Então, não incidirá a contribuição sobre aposentadoria e pensão concedido pelo RGPS, pelo Regime Geral de Previdência Social. O RGPS está imune à incidência de contribuição previdenciária. Na prática, isso quer dizer que quem já recebe aposentadoria ou quem já recebe, todas as pessoas que recebem aposentadoria ou pensão pelo RGPS não irá incidir sobre seus benefícios, não irá incidir contribuições sociais. O que a gente precisa falar é que sobre a receita de concursos e prognósticos, né, loterias, bingos, sobre essa receita não incide contribuição social. Também não incide sobre receitas de importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Também existe isenção de contribuição para a Seguridade Social das entidades beneficentes de assistência social que atendam a exigências legais. Então, existe essa possibilidade, principalmente ONGs, né? Entidades beneficentes que já tragam, que já ofereçam serviços de assistência social. Todas as empresas vão ser cobradas contribuições sociais, porém dessas associações beneficentes não será cobrado, como também não será cobrado dos aposentados e pensionistas, como também não será cobrado contribuição social, não vai incidir contribuição social sobre receita de concursos e prognósticos, que são os famosos bingos, as loterias. E, além disso, uma última observação, que não se trata de isenção, mas se trata de uma forma de... seria uma penalidade, né?
a pessoa jurídica que estiver em débito com o sistema de seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o poder público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, lógico, né? No geral, o que temos de falar sobre a Seguridade Social é isso aí. Ela se divide em saúde, em previdência e assistência social. Sobre a saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado. O Estado, ele tem o dever de oferecer o serviço único de saúde para todos os cidadãos. Porém, o Estado também possibilita, né? Claro, a gente já viu isso na parte da ordem econômica, da livre iniciativa. O Estado possibilita que a iniciativa privada também ofereça serviços privados de saúde. Se pretende garantir, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, redução do risco e acesso universal e igualitário. Então, a saúde ela é dever do Estado e ela precisa ser oferecida a todos os cidadãos. O financiamento da saúde se dará através de recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, além de outras fontes. O Sistema Único de Saúde ele tem uma rede. Ele é formado por uma rede regionalizada e hierarquizada. É o atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E a outra diretriz trazida para a saúde é a participação de toda a comunidade, porque não adianta o Estado só ser responsável pela saúde se a população também não colaborar. A Previdência e a Assistência Social tem diferenças basilares. A diferença basilar da Previdência e da Assistência Social é que a assistência social independe de contribuição. E a Previdência Social, para ser segurado da Previdência, você precisa estar contribuindo, você precisa estar recolhendo, né, o que a gente chama de recolhendo, pagando INSS. O caráter contributivo da Previdência e o caráter universal da assistência social. Grave isso é para a vida, isso é para sempre. A Previdência Social ela é organizada sob forma de um regime geral, de caráter contributivo, de filiação obrigatória. Isso quer dizer que existe um regime geral, porque existem regimes privados, existem regimes próprios também, né? Mas o geral ele é para todos. E o caráter contributivo e a filiação obrigatória indica que todo trabalhador precisa contribuir para a Previdência Social. Ele só vai colher os benefícios, só vai ter benefícios da Previdência Social se ele for contribuinte, né, da Previdência Social. A rede de atendimento da Previdência Social, ela vai atender a cobertura de doença, invalidez, morte, idade avançada. Ela também vai atender a proteção à maternidade, especialmente a gestante. A Previdência Social também ela também protege o trabalhador em situação de desemprego involuntário. Ela também atende a salário família, auxílio reclusão para os dependentes de segurados de baixa renda. E a Previdência Social também atende a pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes. O que acontece aí? Esse atendimento da Previdência Social nada mais é do que todos os benefícios que nós chamamos, né, os benefícios do INSS, que confundimos muito. O benefício é o conjunto, né, e a aposentadoria está dentro do benefício. Então, existem vários tipos de aposentadoria dentro aí desses benefícios. E aí vamos falar de assistência social. A assistência social, ela não depende de contribuição à Seguridade Social. Então, todas as pessoas podem ser beneficiárias da assistência social.
fazendo uma diferenciação da assistência e da previdência, só quem pode ser beneficiário da previdência social é o contribuinte. Porém, da assistência social, todas as pessoas podem ser beneficiárias. Aí eu uso o verbo podem, né? Porque eu não vou usar o verbo deverão nem serão beneficiadas, porque pessoas, a assistência social ela é universal, então por ela ser universal, pode ser que eu nunca precise dela e pode ser que haja uma pessoa aqui na minha vizinhança que precise dela a todo momento. Então ela é de cobertura universal, ela foi pensada, ela foi feita para todos, mas não necessariamente, né? Todos vão usar, não necessariamente todos irão utilizar esses benefícios. Então, ela não depende de contribuição. O financiamento ele vai se dar com os recursos da Seguridade Social, que já falamos lá no início dessa parte aqui desse capítulo. E quais são os objetivos da assistência social, perdão? São 5 objetivos: proteção à família, proteção à maternidade, proteção à infância, à adolescência e à velhice. Amparo às crianças e adolescentes carentes, promoção da integração ao mercado de trabalho, habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Então, gente, vemos aí, tanto na Previdência quanto na assistência social, que existem benefícios, né, que são atribuídos às pessoas. Alguns desses benefícios serão entregues às pessoas, serão concedidos às pessoas pelo INSS, que é a autarquia que gerencia a Previdência e a assistência social. O INSS ele gerencia a Previdência e a assistência social. O SUS gerencia, efetivamente, o SUS gerencia a saúde, né? E o INSS vai, junto com os órgãos governamentais de assistência social, dentro de cada âmbito aí, dentro do âmbito federal e dentro do âmbito estadual e municipal, vão gerenciar, né, os serviços de previdência e de assistência social. Porém, os benefícios, a gente consegue diferenciar quando a gente estuda assistência social e previdência social, que existem benefícios que estão dentro da assistência social, como, por exemplo, o que as pessoas costumam chamar, né, de LOAS, que é o benefício de prestação continuada da lei, né, orgânica, que define aí o pagamento de um salário mínimo, nesse último objetivo do inciso 5º, né, que a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem, né, que eles não têm meios para prover a sua própria manutenção ou de ter a sua própria manutenção provida pela sua família. Então, é um benefício, o LOAS, o BPC-LOAS. E esse benefício, ele independe de contribuição. De outro lado, temos também um outro benefício, por exemplo, que é vamos dar um exemplo aqui, a aposentadoria urbana, né? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, a aposentadoria por idade, são benefícios que dependem de contribuição, sem atender a esses requisitos que são elencados, né, tanto na Constituição quanto nas leis da Previdência Social. Sem atender esses requisitos, o contribuinte, embora ele tenha contribuído, ele não vai, contribuído com a Previdência, ele não vai ser titular desse benefício, né? Então, é basicamente isso. A Previdência Social,
que mais importante, que você não pode esquecer, o caráter contributivo só é beneficiário da Previdência quem contribui, e a assistência social, o caráter universal, ou seja, que não depende de contribuição, ela foi pensada para todos, mas nem todos vão utilizar. Existem benefícios da Seguridade Social que estão previstos na assistência social e existem benefícios da Seguridade Social que estão previstos na Previdência Social. Importante vocês fazerem essa diferenciação, mas também, mais importante, é fazer a leitura do texto constitucional. Então, depois de saúde, previdência e assistência, temos que falar de quê? De educação. É colocado assim, é direito de todos e é dever do Estado e da família. Isso quer dizer o quê? Que não adianta o Estado oferecer o serviço de educação se no âmbito familiar, né, na base da sociedade, essa educação não é ofertada e essa educação não é garantida ao cidadão, certo? Então, a educação ela é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, a gente tem aí como agentes da educação o Estado, é dever do Estado, a educação é dever do Estado, a educação também é dever da família, porém, ela é promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Então, todos são responsáveis, são titulares do direito da educação e também são responsáveis pela educação. O Estado e a família, eles têm o dever de promover a educação, mas a sociedade, todos nós somos responsáveis, né, pelo incentivo da educação. Mais ou menos assim. O que é que a educação visa? A educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa. Só isso já estaria explicado o que é que a educação traz. Mas aí a Constituição traz mais 3 preceitos aqui fundamentais. Então ela traz 4 preceitos. O pleno desenvolvimento da pessoa. Ela visa o pleno objetivo da educação, é o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania. Então não adianta ser cidadão e não exercitar a cidadania. Então a pessoa tem que estar preparada para exercitar a cidadania. E também a qualificação para o trabalho. A educação, ela visa a qualificação para o trabalho. A gente sabe que o trabalho está em primeiro lugar lá na ordem social, né? É o primado do trabalho. Então, a gente tem que pensar também na educação, em formar cidadãos, também formar trabalhadores. A educação tem 8 princípios basilares, que todos eles estão regulamentados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei federal que regulamenta a educação. Primeiro de todos, a igualdade de condições para o acesso e permanência à escola. Então, a educação precisa estar lá para todos, ela é universal e as condições têm que ser iguais para todos. O inciso 2º traz como princípio da educação a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, a liberdade, e é uma liberdade individual, né? É um direito de segunda geração, tanto a igualdade como a liberdade, a fraternidade. A liberdade e a igualdade são direitos de segunda geração, trazidos lá pela Revolução Francesa. Então, a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar, a liberdade de pesquisar, a liberdade de divulgar o pensamento, a arte e o saber. É um dos princípios também da educação. O terceiro princípio é o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas
e privadas. E aí daí que vem essa questão, né? Que o poder público ele tem o dever de oferecer a educação gratuita, porém as instituições privadas, né, as entidades privadas, as organizações privadas, eles têm a liberdade de coexistir com as instituições. Essa coexistência é um princípio da educação, ou seja, o que é princípio é o que é a base do que se pensou em educação para o nosso país. Quarto princípio, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E aí a gente tem que chamar a atenção da súmula vinculante número 12, que proíbe a cobrança de taxa em universidades públicas. Essa súmula vinculante ela fica lá juntinho desse inciso quarto aí da educação. O quinto é a valorização dos profissionais da educação escolar, porque a educação não acontece só na escola. Olhe lá, a educação começa aonde? Dentro da família. Como princípio da educação, temos também a valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, né? Aos das redes públicas. Então, a valorização dos profissionais é um dos princípios da educação, né? Através de planos de carreira para que o profissional da educação ele ingresse por concurso público. Ele ingressa por concurso público e, na medida que vai se desenvolvendo a carreira dele, ele pode progredir na carreira, né? Ou seja, ele pode ter salários diferenciados à medida que ele vai se especializando, à medida que ele vai adquirindo novos conhecimentos, novos títulos, à medida que ele vai também adquirindo mais tempo de serviço. Então, existem as progressões e as promoções, e o plano de carreira ele está aí para prever esses direitos dos profissionais da educação, para que, como objetivo, eles sejam valorizados não só através da sua atuação, mas também através do seu salário, da sua remuneração. O sexto princípio traz a gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, a gestão democrática ela se baseia, resumidamente, na eleição dos dirigentes escolares. Os diretores, por exemplo, eles serão eleitos com a participação de toda a comunidade escolar, formada por quem? Formada pelos profissionais da educação, formada por todos os estudantes da escola, formada também pelos pais e formada também por outros funcionários e a comunidade do entorno. A União, ela organiza o Sistema Federal de Ensino, os estados e Distrito Federal, elas têm competência na organização do ensino fundamental e do ensino médio, prioritariamente, e os municípios, prioritariamente, vão ter competência na organização dos sistemas municipais para oferecer o ensino fundamental e a educação infantil. Então, o Estado, recapitulando, ele tem o dever de ofertar uma educação pública gratuita de qualidade, mas também ele possibilita que a iniciativa privada, né, seja livre para atuar, contanto que siga os ditames, né, da legislação correlacionada à educação. Em cultura, o Estado vai garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, apoiando, incentivando e valorizando a difusão das manifestações culturais. Isso quer dizer
que o direito à livre expressão, né, à liberdade de expressão e da liberdade de manifestações culturais, da coexistência de vários credos, de várias convicções filosóficas, são direitos individuais que a gente não pode, que eles não podem ser simplesmente ignorados pelo Estado. E a cultura, o Estado vai efetivar esses direitos através da cultura, né? Então o Estado vai proteger essas manifestações, principalmente as manifestações de culturas populares e de comunidades tradicionais, porque é a base da nossa história, do nosso Brasil, né? Então as comunidades tradicionais, as manifestações culturais das comunidades mais populares, elas são a base, né, do nosso sentimento de nacionalidade, do nosso pertencimento ao país, né, à nação Brasil. Então, existe uma lei atualmente, né, que vai instituir o Plano Nacional de Cultura, como também existe uma lei do Plano Nacional de Educação, para que esse desenvolvimento educacional e esse desenvolvimento cultural seja efetivado dentro de cada estado federado, de cada estado federado.